me pega a atenção a respeito disso é que algo aconteceu recentemente em Phoenix, Arizona. E foi o último dia que eu estava falando lá na Convenção Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Completo. E nessa convenção havia um visitante conosco que era um bispo católico que é do rito caldeu, da Igreja Católica Apostólica, o reverendíssimo Juan Stanley, OSD. Ele é o arcebispo da área metropolitana dos Estados Unidos da Igreja Católica. Aqui está o seu cartão e seu endereço. E ele estava lá visitando os homens de negócios. E eu havia visto lá no dia anterior, quando eu estava pregando, nessa ocasião, acho que foi sábado de manhã, no café da manhã, e eu estava falando, e ele ficava me notando. E pensei, esse homem com certeza está discordando de tudo que digo. Notava que ele ficava assim, pensativo, balançando a cabeça, mas eu não sabia exatamente o que estava inquietando a ele. No domingo, quando fui ao púlpito para pregar, falei sobre dores de parto. Quando Jesus havia dito, uma mulher, quando está para dar à luz, ela tem dores de parto, porque pois eu ia falar dessa passagem quanto a dores de parto como meu tema para dizer que o mundo está em dores de parto agora. O velho tem que desocupar para que o novo possa entrar, como a semente tem de apodrecer para a nova vida vir. Dores de parto estremeceram o mundo na Primeira Guerra Mundial. Teve uma dor tremenda, porque havia gás venenoso e outras coisas que quase destruíram o mundo. Então, na Segunda Guerra Mundial, teve outra dor mais forte, quando havia bomba que chamavam de explode quarteirões. O mundo não pode suportar outra dor de parto. Com foguetes e o que há hoje em dia, outra guerra, poria o mundo no espaço explodido, no espaço. A Bíblia diz que haverá uma nova terra. E sob a mensagem de cada profeta a Israel, recebi uma dor de parto, porque eles chegavam a uma cena depois que os teólogos e clérigos tinham a igreja toda organizada, e quando esses profetas vinham a cena com assim diz o Senhor, sacudiam as igrejas e elas tinham dores de parto. Portanto, teve dores de parto até dar à luz a um filho do Evangelho, que foi a palavra feita carne. Então a igreja, em verdade, está em dores de parto esta noite para o nascimento do Filho, o Filho de Deus que está para voltar. Todos os nossos teólogos, sistemas denominacionais apodreceram debaixo de nossos pés. Estamos em dores de parto. Uma mensagem de Deus sempre causa dores mais duras sobre a igreja, mas dentro de pouco tempo ela dará à luz uma noiva, a qual trará Jesus Cristo, a sua noiva. Então, entendo em mente que esse homem estava discordando tanto. Quando comecei a pregar esta mensagem, abri a Bíblia para encontrar o texto. Minha esposa tinha me presenteado uma Bíblia nova. A minha já tinha uns 15 anos, estava estragada, as páginas saindo, mas eu sabia exatamente onde estava cada escritura. Então, eu estudei na Bíblia, mas ao sair para o culto, peguei a nova, porque a outra estava muito feia. E quando eu comecei a abrir no Evangelho de São João, capítulo 16, comecei a ler e o versículo que eu estava procurando não estava ali. Então eu pensei, que estranho. Abri novamente, ainda não estava ali. E então o irmão Jack Moore, de Shreveport, Louisiana, um amigo íntimo, eu estava ali presente e lhe perguntei, irmão Jack, isso não se encontra em João 16? Ele disse sim. E esse arcebispo católico
se levantou dentre uns 100 ministros que estavam ali na plataforma, aproximou-se ele com todas as suas coisas, a batina, cruzes que usam, e chegou perto e disse: meu filho, fique firme, Deus está para fazer algo. Pensei, arcebispo católico dizendo-me isso, que coisa. Continuou dizendo: leia no seu livro. Li a passagem que procurava de seu livro, peguei meu texto e continuei pregando. Depois, quando havia terminado e havia ido, ele se levantou e disse: há uma só coisa que tem de acontecer. Depois dessa mensagem que temos ouvido, a igreja tem de sair do enredo em que se encontra, ou temos de sair do enredo em que encontra a igreja. Uma das duas. Eu estava a caminho outra vez de casa em Tucson à tarde, e os meninos estavam fazendo alvoroço porque queriam comer algo. Paramos então para comprar alimento. Minha esposa disse: querido, nunca estive tão nervosa em toda a minha vida quando vi ali com dificuldade com essa escritura. Não afetou você? Eu disse: não, eu sabia que a passagem estava ali. Foi um erro de impressão, mas pensando que eu havia comprado para você essa Bíblia, parecia que todos os olhos do auditório estavam olhando para mim. Eu disse: mas isso não foi culpa sua, foi erro de impressão da Bíblia. Então eu comecei a examinar a Bíblia. O que aconteceu foi que a Bíblia, no capítulo 16, 17, João terminam igual nas duas páginas, sendo uma Bíblia nova. Essas duas páginas estavam grudadas perfeitamente uma na outra, e estava lendo o capítulo 17 em vez do 16. Eu disse: muito bem, é por algum motivo então tão claro quanto você pode ouvir-me agora. Uma voz me falou e disse: ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou na sinagoga como era seu costume. O sacerdote lhe deu as escrituras para ler. E ele leu no capítulo 61 de Isaías, e quando ele havia lido as Escrituras, ele sentou-se, deu o livro, a Bíblia, de volta ao sacerdote, e sentou-se. Todos os olhos da congregação estavam fitos nele. E palavras preciosas procederam de sua boca, e disse: hoje se cumpriu esta Escritura. Hoje se cumpriu esta Escritura. Quão precisas são as Escrituras. Se você notar, em Isaías 61, 1 a 2, é onde o nosso Senhor estava lendo. Agora, Isaías 61, 1 a 2, agora, na metade do segundo versículo, ele parou, onde disse: o Espírito do Senhor é sobre mim para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali ele parou. Por quê? Porque outra parte do versículo, para trazer o juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas.